Vai começar mais um Máxima Cast. Three, two, one. Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje a gente está aqui com o Fabrício e com o Geraldo, diretor da Unbox, empresa recém-adquirida pelo Grupo Máxima, para falar sobre WMS. O que é o WMS, como ele impacta nas empresas da cadeia de abastecimento, quais as vantagens, e queria já começar o papo com vocês. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Olá, aqui é o Fabrício, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Arthur, WMS é um negócio que está muito na moda, juntando com o TMS. Logística em si hoje é um dos assuntos que tem dado muito ibope, né? Das coisas que vem acontecendo e tudo. Desde a época, desde quando começou esse negócio da greve dos caminhoneiros e tudo. Então isso já veio ficando mais em ênfase ainda. E o interessante é que se a gente for falar um pouquinho de logística está atrelada há muito tempo atrás. Claro. A Segunda Guerra Mundial, Sim. Os aliados ganharam ela por causa de logística. Uhum. Eles iam perder a guerra porque eles estavam perdendo as mercadorias e o armamento, estavam perdendo isso tudo nos depósitos e os soldados estavam começando a saquear as cidades e tudo. E aí com isso eles mudaram isso aí, a logística veio e mudou. Eles mudaram a logística, onde surgiu a grande expressão de WMS. E aí foi onde que teve toda essa mudança. Então a logística vem ajudando o mundo a evoluir há um tempo já. Com certeza, se a gente for pensar em processo logístico de fato, né, desde que o mundo é mundo, né, assim, a evolução de armazenagem, transporte, organização de itens. E o WMS é a sigla, para quem não sabe, de Warehouse Management System, né, sistema de gestão de armazéns, né, ou de estoques, né. E queria saber, você falou aí bem, Fabrício, desde o momento da Segunda Guerra, mas de fato, quando se torna um sistema, se torna isso acessível para as pessoas, para as empresas, né, que precisam gerenciar seu estoque, quando isso passa de fato a ser algo viável para essas empresas, e qual era a dificuldade quando se iniciou com esse modelo de sistema? Olá a todos, eu sou o Geraldo da Unbox, é um prazer estar aqui agora participando do Máxima Cast. Obrigado, Geraldo, seja bem-vindo. Obrigado. Em relação igual o Fabrício falou, depois da Segunda Guerra, então começaram também a questão das indústrias, Sim. Grandes depósitos, mas no início era uma coisa mais voltada realmente a grandes empresas. Sim. Hoje, também no Brasil, como no restante do mundo, WMS e sistemas para gestão de logística está mais acessível. Até agora também nessas novas soluções, como a Máxima também oferece, a gente já tem, vamos dizer, frações, vamos dizer assim, de WMS, onde a gente consegue alcançar até diversas outras empresas que se consideram às vezes de pequeno porte, que tem um conceito de logística, mas às vezes acreditam que não pode ter esse tipo de solução, mas agora podem. Entendi. E elas não podem, mas agora podem. Me faz refletir assim. A gente já tava até conversando. O WMS é para todo mundo? O que faz uma empresa ela pensar assim, poxa, agora talvez seja o momento de eu utilizar um WMS dentro da minha estrutura. Agora é o momento de eu agir. Quando você começa a pensar em WMS, quando que as empresas começam a pensar em WMS? Quando a venda dela começa a crescer e ela não consegue mais com a mesma quantidade de pessoas fazer o que ela estava fazendo. Então o que acontece? Você só tem duas saídas num momento desse. Ou você vai usar a tecnologia para te ajudar a resolver o problema de não estar conseguindo entregar todas as mercadorias, ou você vai aumentar pessoas. Aumentar pessoas, você aumenta o problema, você aumenta mais coisas que você tem que controlar, mais despesas. Então, assim, e aí quando você usa tecnologia,
A tecnologia te ajuda a conseguir resolver esse problema. Se eu pôr um WMS, eu não preciso mais pôr pessoas? Não é isso. Mas ela vai te ajudar a controlar e saber se aquela produtividade daquelas pessoas está sendo adequada ou não. Aham. Entendeu? Então, assim, qual que é o momento de eu pôr um WMS? Eu já tive várias discussões com pessoas sobre isso. Mas tua opinião. Assim, se você pudesse abrir já com WMS, era o ideal, né, Geraldo? Assim, mas não é a realidade da maioria das empresas. Não é a realidade da maioria das empresas. Porque antigamente um WMS era muito caro. Sim. Muito caro mesmo e muito moroso. A morosidade de virar um WMS era muito grande. Eu lembro de projetos que nós ficamos mais de ano para poder conseguir fazer uma virada dentro dele. E aí, a hora que você ia para fazer um inventário geral, para fazer aquilo tudo. Então, assim, aquilo era muito moroso. Todos os processos tinham que ser virados de uma vez. Então, assim, você mexia na empresa inteira. Empresas que trabalhavam há 20 anos de um jeito, você chegava e tinha que mudar toda uma cultura da empresa. Você mudava a cultura de uma vez. Então, mudar a cultura de uma vez é muito, muito complicado. Sim. Então, assim... E conversando com alguns empresários também, tem muitos que têm empresa grande e não tem o conceito para pôr. Imagino que não precisa. E até essa semana, conversando com um empresário de empresa pequena, ele falou, não tem estrutura, não tenho tamanho, às vezes posso até alguém falar que eu não preciso, mas eu já quero começar certo desde o início. Legal. É isso aí. A mentalidade já tá correta, né? Igual você falou, adaptar a cultura é muito complicado, né? Exatamente. Então você mexe assim... E uma das grandes paradigmas de antigamente, que hoje também está mudando com a nova geração que está chegando na administração dos atacados, na administração das empresas, que minha logística já funciona assim há 20 anos, eu não vou mexer nisso aqui não vou ter problema. Então isso aí, o que acontece? Você põe um RP, você começou a mexer na estrutura inteira já da parte administrativa, que era a parte, antigamente era um grande custo. Certo. E aí, com a entrada dos RPs, isso foi reduzindo pessoas, foi automatizando processos e tudo e tal. Você resolveu essa parte aqui. Qual que é o maior custo hoje de um atacado distribuidor? Logística. É o maior custo que ele tem. Então, assim, nesse momento que a gente está passando de oportunidades no Brasil, a gente tem que começar a olhar para esse maior custo. Então, quando ele começa a olhar para esse maior custo, ele tem dois grandes fatores que ele tem que olhar. É um WMS e um TMS. Então, assim, normalmente a gente mexe aonde, que é mais fácil? Mexer aqui dentro de casa. Dentro de casa. A gente vai mexer dentro de casa, porque dentro de casa tá debaixo do meu olho e eu tenho mais controle. Mexer com caminhoneiros já é um negócio mais complicado. Então, começa com WMS, vai devagarzinho. Essa possibilidade que a Unblocks tem de implementar parte a parte. Eu tô com um problema na minha separação, na minha entrada. Eu posso fazer só a conferência de entrada. Não, meu problema aqui é porque chega 200 carretas e fica parado aqui na porta. Eu vou então entrar só com uma solução que vai organizar a entrada dos caminhões, que é uma agenda. Então você já vai começando e vai implementando aos poucos. A hora que você vê, você faz aí, você tá com um WMS inteiro rodando e você não sentiu aquele impacto da mudança e tudo, porque você foi fazendo ela paulatinamente. As pessoas também têm mudado. Antigamente, quando você falava em WMS, quando você falava em pôr um coletor de dados na mão da pessoa, o cara ficava doido. Hoje em dia, até com smartphones, então é bem mais natural participar de uma operação com equipamentos, né, vamos dizer, portáteis. Hoje a Unblocks, por exemplo, trabalha e tem implantado em operações que, vamos dizer assim, mais simples do centro de distribuição, que não é às vezes um conferente, mas é um separador, já utilizando comando de voz. Tecnologia com comando de voz. E trabalha naturalmente. E sem Voo Collect, né? Que é aquele absurdo de cara. Voo Collect é uma marca de uns hardwares de picking, voz, né? De voice picking. Que é muito caro hoje pro Brasil. Muito caro. Assim, é tipo R$100 mil para 10 usuários. Entendeu? Então, assim, é muito caro. Então, a Unblocks desenvolveu essa tecnologia usando simplesmente um celular. Legal. Um sistema Android, não precisa nem ser o celular. Ele pode ter o coletor de dados fazendo voz, entendeu? Então ele usa a tecnologia da Google para fazer isso. Então, assim, vem mudando. O mundo vem mudando. Startups igual a Unblocks que a gente fez estão mudando o mundo. Estão mudando os conceitos. Sim. E assim, é muito bom a gente poder estar participando dessa mudança dos conceitos de WMS. Eu que sou já um dinossauro
há um tempo aí. Quantos WMS você já implantou, WMS? Fabrício? 200. 200 viraram de WMS. É. Então, assim, eu sou um pouquinho dinossauro nesse negócio de WMS. É muito bom ver isso aí, porque assim, eu senti na pele, gente. Vocês não sabem o que é você sair... Conta um pouco pra gente. Você não sabe o que é sair escoltado Ah, de dentro de um depósito, porque já tinha 2 semanas que tinha carreta esperando para poder entrar, porque o sistema não rodou. Entendeu? Então, assim, a gente sabia. Hoje isso não acontece isso hoje. Problema Hoje não você tem, vê. né? Vamos dizer, não tem não blocos, né? Para implantação, tem implantação em blocos sim. da operação. Ó o merchan, ó o merchan. Não, mas a gente tá discutindo justamente isso. né? Às vezes, em outras soluções, às vezes eles continuam trabalhando da mesma forma. Sim. Faz toda uma Isso. implantação, uma preparação, marca uma data que tem que virar e funcionar. Esse é o grande diferencial da Unblox. A Unblox, se eu pudesse falar um pouquinho dela, se eu puder falar um pouquinho dela, ela tem 2 grandes diferenciais. Essa implantação em pedaços, eu posso fatiar a minha dor, fatiar o meu investimento, e ela tem automação, muita automação. Então, assim, quando você vai virar um processo WMS, quem está escutando pode... que tem processo WMS, ele sabe que tem um papel de uma pessoa que a gente chama de mesa controladora, que é o cara que bomba o depósito, ele que manda a hora de serviço para cá, ele que manda para cá, ele que manda descer, ele que manda subir e tal. Ele tem que ser o grande maestro que orquestra aquilo tudo. Com o Bloco você não precisa disso. De automação que faz. Você tem Você já tudo entra na automatizado. tendência que é logística 4.0, né? Exatamente. Você já tem toda essa parte automatizada. Você não precisa ter pessoas para ficar bombando o depósito. O próprio sistema bomba e as pessoas só têm que executar o que o sistema fala. Aham. E aí, assim, isso reduz muito a complexidade de ter que falar: ah, não, eu vou gerar para quantas pessoas agora, quantas pessoas tem livre e tal. Não, tá tudo ali, o sistema sabe tudo que tá ali e ele gera para você automático. Você configura, você pode inclusive para quem escuta que faz inventário, tem uma funcionalidade que para mim foi fantástica, eu vi eles fazendo, é eu poder agendar um inventário. Eu falo assim, normalmente quando você vai fazer o planejamento estratégico da logística do ano, Certo. eu falo assim, vou ter um inventário aqui na data em janeiro, vou ter um inventário aqui em fevereiro, vou ter um inventário aqui em março. Vai ser nessa data, nessa data, nessa data. Você pode programar no sistema e agendar, o sistema cria sozinho o inventário no dia do inventário. Já cai no dispositivo da pessoa o que ela tem que fazer naquele inventário. Ela não precisa procurar ninguém, não precisa chegar, não precisa falar com ninguém. Vai executar as ações que estão sendo pedidas e É uma isso. coisa bem legal. Oi, Júlio. Você definiu a sua estratégia, como você quer que o seu depósito, sua operação trabalhe, colocou no sistema, a partir dali não precisa mais ficar essas implicações de pessoa, manda um fazer, manda outro fazer. Sim. O próprio sistema vai seguindo as regras, distribuindo as tarefas para todo mundo estar trabalhando. Então a produtividade cresce demais. Sim. Essas são as coisas que um WMS tem que resolver para você. Certo? Produtividade. Uma das coisas é produtividade. Se eu fosse olhar principalmente o que um WMS tem que me resolver, meu custo logístico, meu custo interno, certo? Então, assim, como eu resolvo meu custo interno? Fazendo as pessoas que executam as ordens fazerem mais com menos pessoas. É porque se você for pegar um WMS, você vai definir ele tem que ter essas funcionalidades. Ah, tem essas funcionalidades? Então é um WMS. Quais são as principais áreas, só para quem não tem total conhecimento? A gente tem que fazer um controle de entrada, vamos ter que fazer um controle de saída, de expedição, isso tudo com conferências, cegas, nós vamos ter que fazer as movimentações de transferência de endereços, ou movimentações horizontais, movimentações verticais, tudo feito pela gestão do WMS, o controle de estoque, né? Que é uma parte ali, vamos dizer, inteligente, o cérebro ali do WMS. Entre outras pontas, que são outros detalhes que vão ter em alguma operação, às vezes não tem em outra. Mas como eu estava falando, então o WMS, para ser chamado WMS, tem que ter algumas funcionalidades. Então todo WMS faz isso? Faz. Mas o diferencial é como fazer isso. Se você pega um gestor de logística e coloca numa empresa, ele faz de uma forma e consegue resultado. Você pega um outro gestor e coloca na mesma posição, ele faz diferente e não consegue o resultado. Então é como um WMS é feito, da onde que ele surgiu. Ele não surgiu, às vezes, de alguém que não conhece uma operação. Ele surgiu da operação para atender a operação, não só uma, mas diversas. Então, ele sabe como fazer para dar resultado. E não apenas um sistema.
Sim. Esse é um E diferencial. quanto a tamanho de pessoas, de depósitos e tudo, depende muito do que você quer tirar do seu depósito. Aham. Entendeu? Assim, não, eu vou esperar eu ter um depósito. Eu tenho um depósito de 800 metros quadrados, eu posso pôr um WMS? Pode. Eu tenho um depósito que não está paletizado, eu faço tudo blocado. Você pode ter um WMS? Pode. Não tem necessidade de ser, não, vou pensar num depósito de 3 mil metros quadrados, de 35 mil metros quadrados, de 100 mil metros quadrados. Não precisa chegar lá. Uhum. Se você for crescendo já, levando a cultura de WMS junto, é muito mais simples de você pôr isso na operação. E tem muita gente que imagina, não, eu tenho que organizar minha operação, minha logística, para depois eu colocar um WMS. É o isso. contrário. Você tem que trazer o sistema, trazer a ferramenta, a solução para organizar. E ele a te sua ajudar a logística. organizar, né? Entendeu? Senão, Se você nunca vai implementar, né? Você vai sempre Exatamente. organizar a logística, não é um negócio simples. Problemas vão surgir ao longo dos processos novos. E vocês acham, pela experiência de vocês, ele funciona melhor em algum tipo de segmento? Ou ele funciona melhor, a gente até falou do tamanho aí, mas por exemplo, segmentação, exemplo, atacar distribuidor ou varejo pode ter indústria, qualquer pessoa, qualquer empresa, indústria que tem um estoque, ele é hábil, está habilitado a ter um sistema como esse? até o momento, em todas as implantações, e a gente não teve problema, desde indústria, autopeça, varejo, atacado distribuidor, móveis e utilidades. Então já são diversos os segmentos e a aderência foi 100%. Se você for pensar, Arthur, no processo de logística, vamos falar de uma farmácia. Certo. Certo? Uma farmácia. Nós estamos pensando em depósito e tal. Vamos falar de uma farmácia de bairro. Se você não tiver organizado onde está cada medicamento, qual a data que entrou, qual a validade, isso tudo, você não vai conseguir operar. Sim. Entendeu? Então, assim, o conceito de WMS, o conceito de endereçamento, que é um dos grandes pilares do WMS, isso se aplica a qualquer coisa. Lá na sua coleção de discos da sua casa, se você não souber aonde está o blues, aonde que está o reggae, aonde que está o axé, você não vai se misturar tudo e você não vai conseguir achar um disco na hora que você quiser. Sim. Então, assim, esse é um conceito. Então, o conceito de WMS é aplicável a qualquer tipo de empresa que precise organizar o seu depósito, o seu estoque. Então, assim, pode ser uma farmácia, pode ser um grande magazine, entendeu? Assim, e não interessa se ele é atacado, se ele é varejo, se ele é indústria. Ele tem estoque para controlar. Ele tem que organizar. Então, se ele não se organizar, o WMS se encaixa em tudo. Mas como que eu vou pôr o WMS num supermercado? Você tem como endereçar as gôndolas. Certo? Então você pode... E todo supermercado ele tem um depósitozinho atrás. Tem um backup. Entendeu? Então, assim, isso pode automatizar. Isso é uma outra coisa muito legal que a Unblocks tem, que é uma central de abastecimento. Hoje, a dificuldade... Quantas vezes você for no supermercado, você sabe que está naquela seção ali e não tinha a mercadoria que você foi procurar. Várias Aí você vezes. pergunta pro Tá cara... lá no estoque, né? Você Na pergunta parte pro de cara, trás, né? o cara lá do estoque fala assim, vou lá pegar. Sim. Certo? A Unblocks tem um robô que fica auditando isso. Olha. Então, assim, a hora que passou lá no caixa, deu a baixa tudo, ele sabe que zerou ou que chegou naquele ponto, naquele estoque mínimo de segurança para ficar ali na gôndola, ele já está, fala assim, pega a mercadoria no endereço tal, lá no depósito e traz para cá. E não só dentro do supermercado, mas também o supermercado pro quando depósito você tem central, pro depósito central. Sim. Quando você tem uma rede de supermercados que ele tem um depósito central, o depósito central pode ficar monitorando as lojas sem ter ninguém monitorando. O sistema tudo gera sozinho. Sobre como a integração com os outros sistemas e outras áreas do negócio são influenciadas diretamente. O processo logístico, ele é core, ele é espinha dorsal de todo o processo da cadeia de abastecimento, né? Você falou aí, não, influência dentro da gôndola. Poxa, isso é um problema que reflete em trade, reflete na compra. Então, se o cara ele tem
várias empresas, ou pode ser uma empresa de abastecimento e reflete no supermercado dele, são problemas que vão sendo repassados, né? O bastão do problema também vai sendo repassado até ele refletir diretamente no bolso dele, né? É como você está falando, às vezes você investe em marketing, investe numa equipe boa de compras. Traz o cliente para a todo loja. O custo leva o cliente para a loja, quando ele chega lá, É. o repositor esqueceu de pegar o produto lá no seu depósito e colocar na gôndola. Sim, eu tava para um outro conteúdo que a gente produziu recentemente, mais de 30% dos casos a mercadoria estava no estoque, mas não estava lá na gôndola, então um produto só não tinha sido reposto, né? Então isso é muito crítico, né, dentro das operações, né? E assim, essa visão de que a logística é para todo mundo tem crescido muito no país, assim. Os profissionais têm cada vez mais se profissionalizado mesmo. Antigamente, quando você ia falar de logística com os caras, assim, o cara era uma pessoa que não... era difícil até de você convencer ele, porque ele não entendia o conceito. Hoje não, hoje os caras estão mais especializados, estão estudados, tem muita faculdade de logística aí espalhada aí no Brasil. Isso é legal mesmo. Entendeu? Nós temos um polo muito forte em Anápolis aqui, que é onde a OnBlocks fica, de logística. Então, assim, tem muitas faculdades de logística lá. Esses dias agora nós tivemos a oportunidade de palestrar lá. Aqui em Goiânia também tem um polo interessante de universidades falando de logística também. Então, assim, o mundo está evoluindo e a gente tem que ir junto com ele para poder pegar essa onda. Sim, a transformação não para, não. E o profissional, você falou um ponto interessante, as pessoas sempre serão parte do processo, por mais que exista automação, Fundamentais. né? Ainda existem essas pessoas. Como essas pessoas? Você falou aí do cara importante, que era importante, né? Que controlava e disparava as ordens de serviço dentro da operação, mas esse cara não existe mais, mas ainda existe o gestor de logística, existem os operadores, né, fazendo as movimentações, conferências, etc. Como é o papel desses caras hoje, no cenário atual que vocês veem? É até uma questão, vamos dizer que os WMS têm evoluído, ou têm que evoluir para esse lado, que é a parte não só operacional, é a parte de gestão. Então, as pessoas envolvidas na operação, mas essas pessoas mais qualificadas agora, esses profissionais que vêm mais preparados, eles têm agora ferramentas de gestão, onde o sistema ele vai monitorando toda a sua operação, tanto em tempo real ou fatos que já aconteceram, produção, produtividade, e essas pessoas têm que estar capacitadas a conseguir entender essas informações. Pegar esses tantos de dados que vão chegando e conseguir converter em informações ou em ações que vão dar mais resultado para a empresa. Sim. Então, agora tem ido um pouco mais para esse lado. Até a OnBlocks também já oferece muito nessa parte de gestão, parte de dashboards e relatórios, onde esses profissionais mais capacitados vão conseguir colher esses dados e trazer mais resultado para a empresa. O cara, uma pergunta. O cara, ele vê, quando isso acontece de vez em quando a gente vai implementar um e-commerce, o vendedor vê o e-commerce como um inimigo dele na venda. Quando você vai implementar um WMS, uma solução assim, os operadores, eles veem isso como um inimigo dele ou não? Isso... Você tem técnica para poder não acontecer isso, mas se você for de cara, ele vai falar assim, pô, o cara tá me controlando, ele sabe quantos passos eu tô dando, ele sabe quantas caixas eu carreguei hoje, ele começa a saber mais coisas que ele não sabia antigamente, que ele entregava um papel pro cara, o cara ia lá, rodava o depósito, tirava os produtos e tal. Quanto tempo ele gastou naquele papel? Quanto tempo ele ficou ali? No meio ele encontrou com um amigo, começou a bater do pato do futebol e tal, e esqueceu da vida, ele passou 10, 15 minutos batendo papo. Isso entra no preparo da pessoa também, né? Na capacitação dele, com certeza. Exatamente. Né? Então, assim, aí o que acontece? Ele começa a fazer, mas aí você põe. Aí tem a grande parte que você consegue segurar o cara. Como que você consegue empolgar o cara hoje em dia? Dinheiro. Então você fala assim, produtividade. Então agora eu vou começar, você vai ter ganhos por produtividade. Então assim, onde eu tive grandes resultados, né, em implantações do WMS, foi onde a gente realmente criou políticas de políticas de produtividade. Então assim, você tem, aí o cara passa, em vez de achar que entrou um concorrente ou entrou um dedo duro, não, entrou um cara entrou um negócio aqui que me ajudar a ganhar mais dinheiro.
O bom profissional ele vai saber aproveitar essa oportunidade, né? Exatamente. Então, E assim, agora ele sabe também que depende dele. Ele trabalhando, o sistema vai dando mais tarefa e mais tarefa. Ele não depende de quem será que vai distribuir essas tarefas. Será que vai beneficiar mais um do que o outro? Isso é. Hoje ele está no sistema, está programado. Quem quiser trabalhar mais vai dar mais resultado e vai ter mais frutos. Sim. Exatamente. Sim. Então, assim, tudo a gente vai aprendendo com o tempo as técnicas para fazer isso. Então, assim, no início era muito difícil mesmo. Hoje em dia, até mesmo por conta de amadurecimento das pessoas e tal, a evolução do ser humano mesmo, eles já estão mais tranquilos. Eles já procuram, mesmo um separador, já procura onde tem uma... Ah, vocês têm a política de remuneração por produtividade aqui? Ah, tem, não. Então eu quero ir. Então, Entendi. Já se torna mais decisiva para ele construir e fazer as escolhas dele de carreira, né? exatamente. Outra coisa que me veio como benefício, assim, na hora que vocês disseram, é sobre a parte de inventário. O cara, às vezes, ele ficava ali, quanto tempo pra não... Ó, tem que fazer hora extra pra fazer esse inventário, tem que fazer lá seu fim de semana, ou sei lá quanto tempo pra fazer um inventário. Hoje, ele não precisa... Pô, um tempo meu, né, que tá sendo... Eu lembro de empresas economizado. que faziam inventários anuais. Balanço geral, chamava. Fechar depósito e balanço geral. complicado, né? Porque só... E aí ficava ali uma semana Nossa. de balanço geral. Dava férias para a equipe de vendas. Não pode vender, não? E fazia o balanço do depósito. Você chegava lá, tá fechado para balanço. Exatamente a frase, fechado Sim. para balanço. Sim. Aí hoje, o que acontece? Essa mesma empresa que fazia isso, hoje ela faz inventários gerais todo mês. E gasta um final de semana. Pois é, Teve um ganho de produtividade com isso? com certeza. Quanto né? dinheiro ela deixou de ganhar nessa semana que ela ficou fechada? Quanto dinheiro ela gastou para ficar uma semana com o pessoal fechado lá 24 horas por dia contando tudo? Hoje, se em 2 dias você faz isso, com o uso da tecnologia. Não vai adiantar você também querer fazer no papel, não vai adiantar. Você Claro, pode pôr, né? vou pôr um WMS e vou continuar operando no papel. Pode? Você viu isso já? Pode. Pode. Você vai ter o ganho que a gente tá falando, ter todo esse benefício que a gente tá falando? Não, não vai. Você começa a pensar em passos. O cara tem que toda hora buscar um papel lá na impressora para poder sair. Então o cara tá ali, vamos pensar num depósito de 6.000 metros, ele vai andar ali 800, 900 metros só para ir buscar na impressora e voltar. Uhum. Isso é produtividade. Você tá comprando na final de conta é o quê? É passos do cara. Então você compra no final do mês quantos passos? Tanto. Quanto mais ele der passos produtivos, para você é melhor. Sim. Porque daí com o sistema levando a tarefa até o WMS, levando a tarefa até o usuário, ele vai fazer o trabalho para que ele foi contratado para fazer. Se ele é um separador, ele vai separar. Ele não vai ser buscador de mapa. Ele vai ser um separador, o mapa chega automaticamente para ele no equipamento. Sim. Sim, as funções passam a ser mais bem definidas. E o grande negócio em si não é só implementar, mas conseguir manter, né, a educação, a cultura para se manter o processo ativo, a organização ativa pela vida do negócio, né? Isso é essencial. A gente fala muito, sistema de WMS, sistema de WMS, sistema de WMS. WMS é um conjunto de processos, certo? Então, o que o sistema de WMS faz? Ele ajuda a organizar esses processos e a que esses processos sejam executados. Então, é só isso que ele faz. Então, ele tem que pegar todo o processo. O cara senta e fala assim, a minha separação vai ser assim, eu vou quebrar por rua e dentro da rua eu vou pôr o cara para carregar no máximo 50 endereços e tudo e tal. Então, ele falou como que o sistema dele como que o processo dele vai funcionar. Sim. Aí a gente entra com o sistema e configura o sistema para que execute o processo dele. Então é isso que o WMS faz. Ele garante que o processo que foi estipulado pela alta gestão seja executado da melhor maneira possível. E agora falando de mais uma vantagem. Vantagem tem que ser dita. Esse negócio é bom demais. Vantagem tem que ser dita, senhor. Na Unblock você pode definir sua operação inicial, tá trabalhando daquela forma, mas você pode fazer simulações. Legal. Então, para um pedaço da operação pequena, eu posso vir a definir, não, aqui eu vou testar dessa outra forma. E aí você comparar os resultados de produtividade
e decidir se você vai trocar para essa nova ou não. Então você não precisa trocar tudo sua operação, arriscar para ver se dá certo. Você consegue fazer simulações de novos modelos operacionais. Novamente, on-blocks, em blocos. Isso aí. Pode fazer os bloquinhos e ir testando os bloquinhos do jeito que você quiser. Isso de mitigar o risco, né? Isso é excelente, né? Quanto mais a gente consegue testar a nossa visão, é melhor, né? Mas é aquilo que eu tinha falado antes. É porque é uma plataforma de soluções que veio da logística para se tornar uma plataforma, um sistema. Então, quem estava na logística sabe quais são os problemas. Sim, como que eu mudo toda uma operação de uma vez? Não dá. Como que eu simulo um novo processo de separação? Não dá para parar tudo e trocar. Então, você já sabe quais são os problemas, quais são as necessidades, e já prepara uma solução que dê suporte a isso daí. A criação do on-blocks é muito interessante. Porque realmente os meninos foram... não foi um sistema que foi pensado dentro de um laboratório, com um monte de analistas e tudo, não. Eles desceram para a operação. Sim. E o sistema foi criado dentro da operação. Os meninos programaram em cima de pallet. Então, assim, eles realmente vieram de operação. Então, assim, ele é um sistema muito aderente à operação. Por quê? Porque ele foi criado pelas pessoas que operam, que estavam ali mesmo na operação. Então, assim, eles conversavam, era com o separador mesmo, era com o conferente. Então, até o local de onde ficou os botões e tudo, ficou tudo muito, muito usual. Então, assim, né, hoje, em tecnologia, a gente está falando muito de UX. O X deles foi lá no chão do depósito, amigo, batendo caixa, vendo poeira e tudo. Com então, o usuário, né, de fato. Exatamente, realmente foi feito com o X mesmo. Legal. Queria deixar aqui aberto o espaço para vocês deixarem um último recado para pessoas. Sim, mas não quer dizer que acabou, Fabrício. Vocês estão sempre convidados pra gente voltar a conversar sobre WMS. Temos falado sobre TMS. Inclusive, a gente lançou vídeos sobre WMS e TMS lá no canal do YouTube. Fica à vontade para também conferir. E outros vídeos de logística. Mas esse pequeno pedaço de WMS aqui a gente vai encerrar. Mas vocês estão convidados pra gente seguir com outros temas no assunto. Porque o assunto é atual. Faz total sentido, né, pra quem escuta a gente, pra quem vê a gente, e é um conteúdo muito legal. Eu queria agradecer aí o convite, espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Estamos sempre ansiosos aí para estar participando de outros desses eventos, e obrigado, Fabrício, também, obrigado, Arthur. Tamo aí. Obrigado, Geraldo, e você, Fabrício? Gente, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Você conseguiu chegar no final desse podcast. Espero que tenha aprendido mais alguma coisa. Com certeza. Eu te falei, Geraldo, que não doía. E assim, pessoal, a Máxima está cada vez mais se especializando a sua logística. Então, assim, se tiver qualquer dúvida, vou pedir pro Júlio e pro Arthur deixar os contatos meu e do Geraldo lá nas publicações. Manda pros comentários da onde você estiver escutando o podcast. Isso. Manda por e-mail da comunicação@maximatech.com.br. Compartilha com a gente que a gente leva diretamente pro Geraldo e pro Fabrício. Fiquem à vontade para nos acionar e pra gente poder juntos resolver o problema que a gente tem de logística. Isso aí, Fabrício. Queria agradecer você que está escutando ou vendo a gente. Você sabe que os nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Google Podcasts, Castbox. Tem várias plataformas para você escolher a melhor, a que você mais gosta, e compartilhar também com quem você acha que esse tema pode ajudar. Muito obrigado e até o próximo programa.